E agora, junto comigo, o Padre Everson de Faria Melo. É claro que não iria faltar o Padre Everson aqui no Almanac, direto do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, missionário redentorista que sempre nos ajuda a crescer na fé e hoje vai nos ajudar a conhecer um pouco mais a história da Romaria aqui em Trindade, Goiás. Sua bênção, Padre. Boa tarde. Boa tarde, Caísa. Deus abençoe, queridos irmãos e irmãs que estamos unidos nesta Romaria. Estou um pouco gripado, mas isso não é problema. Caísa, eu vou dizer por que eu aceitei o convite de vir. Me fala. Porque a gente é especial. Hein? Porque nós somos especiais. Sim, não é. Porque existe aqui um romeiro, eu andei olhando um pouquinho a hora que eu cheguei. Sim. Certamente é o romeiro, um dos romeiros mais antigos. Quem, padre? A primeira romaria que ele fez foi há 75 anos atrás. Aonde o senhor está vendo esse romeiro que eu não estou vendo? Quem que é? Então você tem que ir no oculista e botar óculos, porque você está na frente dele. O senhor, há 75 anos atrás, o senhor pisava nesse solo santo aqui. Foi a minha primeira romaria. Que e depois bênção. da minha vida eu tive muitas bênçãos, né? De poder morar aqui um tempo. Trabalhei na paróquia 6 anos. Trabalhei na Vila São Cotolengo 12 anos. Então, a minha vida tem muita história. Ô, Padre Everson, mas tanto tempo, tantas romarias, tantas experiências. Fala um pouquinho como que fica o coração do senhor de perceber a Trindade com tantos romeiros chegando de todos os estados, de todas as partes, de fazenda, de carro de boi, de bicicleta. Como que fica aí o coração do senhor? Eu conversava muito tempos atrás com o Padre Flávio Cavalca e ele chamava atenção para um aspecto que às vezes a gente esquece. Trindade é romaria e ao mesmo tempo festa. As pessoas vêm de todos os lugares, movidos pela fé, mas também pela amizade. Há muitos amigos que marcam o encontro anual aqui em Trindade. E é a verdadeira festa. Desculpa. Então, eu acho que é um dos aspectos bonitos. Ô, padre, famílias que se reúnem, né? Que vem assim, ó, vamos alugar um local e vamos ficar todos juntos. E cada um vem da sua cidade, das suas casas e se reúne aqui em Trindade. E quando a locomoção era um pouco mais difícil, que hoje tem asfalto para Goiânia, né? Quando eu fiz minha primeira romaria, quando eu tinha 7 anos, nós gastamos um dia todo de Jaraguá até aqui. Vocês gastaram um dia todo para vir de Jaraguá até aqui? Foi, é um dia de viagem. Olha só. E aí vem com carro, vocês vinham de carro de boi ou a Não, pé? viemos de caminhão. De caminhão. E um dia de caminhão. Um dia de caminhão. Estrada de ferro passando nas fazendas. E né? foi nessas vindas da Romaria, padre, que o senhor foi despertando pra vocação? Olha, outro dia nós conversamos sobre isso. É outra história imensa. É outra coisa. Mas, gente, olha, eu gostaria de aproveitar que estou aqui para compartilhar algo que está me tocando profundamente esse ano. É o seguinte: por que a Romaria de Trindade é importante? Eu me fiz essa pergunta já quando eu trabalhava como pároco aqui, quando eu trabalhava como presidente da Vila São Cotolengo e quando eu vinha esporadicamente. Por que a Romaria de Trindade é importante? Porque Trindade é importante. Mas qual é a importância de Trindade? Aí nós podemos, Raíza, algo maravilhoso nós nos colocarmos diante de Deus. Muito obrigado. Nós nos colocarmos diante de Deus para entender um pouco da manifestação do amor de Deus. Por quê? Você chamou a atenção agora pouco, é a única, não é a única santuário, é a única igreja do mundo. Do mundo dedicado ao Divino Pai Divino Eterno. Pai Eterno. Nós temos em muitos lugares dedicado à Santíssima Trindade. Mas o Divino Pai Eterno só aqui. Só aqui em Trindade, Goiás. Mas como começou? Aí a gente começa a fazer comparações. É interessante que Deus escolhe
lugares simples, pessoas simples, para manifestar coisas grandiosas. A grandeza dele, né? grandeza Ele que é o dele. autor de toda graça. Se nós olhamos, por exemplo, a Aparecida, né? Como que é? Quais são os agentes que Deus escolheu? Os humildes pescadores. Aliás, quando Jesus vai escolher os primeiros que vão seguir, Jesus não foi no templo, Jesus não foi na sinagoga. Os pescadores. Humildes pescadores. Mas vamos voltar à Aparecida. O que Deus escolhe? Uma humilde imagem, quebrada, suja, de barro, preta de tanta sujeira, e a manifestação da grandeza. E aqui em Trindade, Goiás, aqui na nossa história de devoção também foi a mesma coisa, não é mesmo? Mesmíssima coisa. Aqui, a simplicidade. Essa região era uma fazenda, que tinha o nome Fazenda Barro Preto, porque era uma região de argila preta, muito boa para fazer telha e tijolo. Mas, quem que Deus escolhe? Um humilde roceiro, que estava lá roçando o pasto, encontra o medalhão. Ô padre, e nós vamos então agora conhecer um pouquinho mais essa história. A Romaria começou há mais de 180 anos com um casal de lavradores que ele encontrou um medalhão, como disse o Padre Everson, às margens do córrego Barro Preto. Essa devoção cresceu e atraiu pessoas do mundo inteiro. Nós vamos ver mais sobre essa linda história de devoção e muito amor. A devoção ao Divino Pai Eterno surgiu no interior do estado de Goiás, cidade que hoje é conhecida como Trindade, a nossa amada capital da fé. Foi no ano de 1840, quando o casal de agricultores Constantino Xavier e Ana Rosa encontrou um medalhão de barro nas proximidades do córrego Barro Preto. Nele estava representada a imagem da Santíssima Trindade coroando a Virgem Maria. O casal se encantou e, em uma demonstração de fé, amor e devoção, levaram o objeto para casa para rezar e agradecer às bênçãos de Deus. Mas não imaginava que aquele acontecimento mudaria a vida do povo daquela região. Essa romaria foi crescendo como uma mancha de óleo. Então chamaram-se os compadres, vizinhos, as pequenas cidades em torno, e ela foi se transformando pouco a pouco nessa grande romaria. Então o mote formador da romaria do Divino Pai Eterno de Trindade é o Evangelho da família, nasceu na família. Com o passar do tempo, começaram a ser noticiados relatos de graças alcançadas, e a fama daquele medalhão se espalhou pelas cidades vizinhas, o que aumentou o número de pessoas que buscavam alcançar as graças. Foi aí que o casal decidiu construir uma pequena capela, para onde o medalhão foi levado. Com o aumento da devoção, que já naquela época conquistava cada vez mais corações, e com o fortalecimento da fé, capelas maiores foram edificadas. A segunda, depois que um artista fez uma réplica da imagem do medalhão. Constantino tem a ideia de levar o medalhão para Pirinópolis, para o artista, né, José Feiga, fazer uma restauração. Aí o artista, ele tem uma ideia de não fazer uma restauração, mas sim esculpir em madeira, né, a imagenzinha do Divino Pai Eterno, a imagenzinha que nós consideramos como a milagrosa, e o artista fabrica nessa imagenzinha, e só que Constantino, quando vai buscar o medalhão restaurado, ele não tem dinheiro para isso. Então, assim, o que ele faz? Como ele fala assim, eu quero levar a imagenzinha, mas eu não tenho dinheiro. Então, ele deixa o seu cavalo, né, porque as viagens, nessa época, eram feitas a cavalo. Então, ele deixa o seu cavalo como pagamento e ele vem de Pirinópolis até Trindade a pé. Então, assim, é a primeira grande procissão, né? Uma terceira capela foi construída em 1858. Depois disso, a história de devoção ao Divino Pai Eterno foi tomando uma proporção ainda maior, e missionários redentoristas vieram da Alemanha para auxiliar na evangelização. Com o incentivo desses religiosos,
foi construída em 1912 a Igreja Matriz de Trindade, inaugurada no dia 8 de setembro daquele ano. Ela foi um projeto, um plano do padre Antão Jorge, juntamente com os fazendeiros locais, as famílias, porque a devoção já não cabia mais na igreja antiga que tinha aqui. Uma igreja também bonita, mas muito pequena até então. Então o padre Antão Jorge idealizou a construção desta igreja, juntamente com os missionários da sua época e com os fazendeiros, com os chacareiros, com os devotos locais, construíram esta igreja. Olha, essa igreja foi construída em pouco mais de um ano, hein? A cidade cresceu em torno da edificação e seu estilo original foi preservado. A construção, marcada por traços da antiguidade, carrega toda uma tradição e se tornou peça-chave na preservação da história e da fé. Por esse motivo, no aniversário de 100 anos, em 2012, foi tombado como Patrimônio Histórico e Artístico Nacional pelo IPHAN, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. No ano seguinte, recebeu um novo tombamento, dessa vez como Patrimônio Cultural Material do Brasil. No ano de 2013, no mês de junho, o Instituto Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, ele reconheceu, depois de termos celebrado no ano de 2012 os 100 anos daquela igreja, que foi construída em 1912, ele reconheceu então o valor histórico daquela construção. Uma construção com características próprias do ponto de vista desse maneirismo arquitetônico, né? As colunas de madeira de lei, as paredes em taipa de pilão, as treliças do telhado, as telhas coloniais, a base toda composta ali em pedra de tapiocanga, de tal modo que a Igreja Matriz é uma joia desta época em que a Romaria do Divino Pai Eterno estava se consolidando, né? De 1830 até 1912, ainda antes dos 100 anos da devoção, construir um novo santuário com 2 torres, uma igreja com aquela imponência, se fazia necessário. Então, há quem diga que no sertão de Goiás, daquela época, não havia igreja mais bonita como a Igreja Matriz do Divino Pai Eterno. A Igreja Matriz marca aqui o amor do Pai Eterno pela cidade de Trindade, Deus pela cidade de Trindade, o amor do Pai Eterno por todo o povo que aqui recorre, esta terra santa de Trindade, esse santuário, casa de Deus, casa do Divino Pai Eterno. Hoje, a Igreja Matriz de Trindade é um dos pontos mais visitados por romeiros de todo o Brasil. Devoção que vem crescendo cada dia mais e o principal de tudo, devoção que nós cultivamos no coração. E eu sei que você aí na sua casa, assim como nós que estamos aqui em Trindade, Goiás, tem cultivado a fé, não é? Em tudo que você tem vivido. Que bom! Louvado seja Deus por essa graça que nós temos a cada dia de poder expressar a nossa fé. Eu estou aqui conversando com o Padre Everson de Faria Melo e também agora a Dona Zéilda, Pernambuco. De qual cidade que a senhora é? Boa tarde. Boa tarde, Caísa. Do Cabo de Santo Agostinho. Cabo de Santo Agostinho. Chegou aqui que dia, hein, Dona Zéilda? Quinta-feira. Quinta-feira. Daqui a pouco nós vamos conhecer juntos a história de devoção da Dona Zéilda. Então, continue com a gente, porque eu preciso perguntar para o Padre Everson. Dona Zéilda, daqui a pouco a gente vai falar do seu testemunho. Bonito, Tudo bem. Viu? Ô padre, eu preciso perguntar para o senhor, para que todos que estão em casa, Dona Zéilda também, experimente um pouquinho dessa emoção. Como que é para o senhor viver numa congregação toda essa fé? Tiveram pessoas especiais, não é, com o senhor? Muito especiais. Eu, inclusive, tive a graça de conhecer o padre Antão Jorge, que foi o construtor da Igreja Matriz. Quem? Repete para mim o nome. Antão Jorge. Antão Jorge. Que construiu a igreja aqui de Trindade, de Iguapó, de Aparecida, porque isso aqui tudo era a paróquia de Campinas. Entendi. Mas foi falado rapidamente ali, e é muito interessante, na festa de 1912, eles tomaram a decisão de construir, só tomaram a decisão antes. Aí já
na novena de 12, já todas as aroeiras já estavam sendo prontas e preparadas. Então, terminou a novena de 1912, fecharam a igreja, não, derrubaram a capela que tinha lá e construíram a igreja que está lá, a Matriz de Trindade, no ano. E na festa de 1913, já foi naquela igreja. Olha que lindo. E nessa história toda, deixa eu ver se o senhor conhece essa pessoa aqui, ó. O senhor conhece essa pessoa? Viveu essa história junto com o senhor? Eu conheço o padre Ângelo Licati. Isso. Desde que eu entrei para o seminário. Ele foi um dos meus diretores quando eu entrei para o seminário, lá em Aparecida. Ô padre, o padre Ângelo Licati, assim como o senhor, os missionários redemptoristas, eles deixam marcas no coração da gente, toda essa romaria. E o padre Ângelo Licati nos deixou uma marca, não deixou, padre? Eu acho muito mais do que aqueles vivas que só ele sabia dar, a sua maneira peculiar de encarar os problemas, numa dimensão social muito bonita, né? Mas eu acho que ele deixou mesmo um legado, o amor ao Pai eterno. Olha, isso que é importante. Romeiro, mais de 50 anos, ele não faltou um ano à Romaria do Divino Pai Eterno. E como o padre citou a questão do vivo, é claro que nós vamos também relembrar junto com você a marca do padre Ângelo Licati, com esse viva bonito que ele dava, que ninguém fazia como ele. Vamos conferir então esse viva bonito? E agora, com toda a força de nosso coração, com toda a alegria de nossa alma, bem forte, bem bonito, do fundo do coração. Viva o Divino Pai Eterno! Viva nosso Senhor Jesus Cristo! Viva o Divino Espírito Santo! Viva Maria, Mãe de Deus e nossa! Viva os romeiros, romeiras do Pai Eterno! Viva nosso querido povo da Trindade! Viva o Brasil! Viva o povo de Deus! E viva o Divino Pai Eterno sempre, a cada instante, que essa marca, principal marca do Padre Ângelo, como disse o Padre Everson, do amor do Pai Eterno se faça presente no nosso coração. E você está vendo imagens aí do Padre Ângelo, que tanto contribuiu para essa missão. E essa missão, ela vai continuar, vai permanecer, porque é vontade do Pai Eterno, não é, Padre Justamente. Everson? E, Caísa, é bom que o povo saiba que o Padre Ângelo, junto com Dom Fernando, eles começaram um trabalho de preparação para a festa. E o Padre Ângelo fazia os roteiros orientados pelo Dom Fernando de todos os anos. Todas as pregações, porque ele tinha uma preocupação muito grande de que a Romaria fosse uma época de evangelização. Pronto, e prova disso é que temos muitos romeiros chegando à Trindade, que vêm dar o seu testemunho. E hoje, representando tantos desses romeiros aqui com a gente, a dona Zé Hilda. Não é a sua primeira romaria, não é, dona Zé Hilda? Não, é a quarta. A quarta. E como que é para a senhora cultivar essa fé no coração? Eu já sei da história que a senhora vem sozinha, o esposo fica lá porque tem medo de avião. Mas a senhora não deixa de vir, não, e vem aqui. Não, é exatamente. Eu digo, vamos, meu filho. Vou nada. Eu digo, então eu estarei lá. Aí eu organizo tudo, deixo tudo organizado em casa, e viu? O Pai Eterno está cuidando da senhora e de toda a família, dona Zé Hilda? De toda a família. Todo dia, há uns 40 minutos, eu falei com ele. Aí eu disse, olha, ligue a TV, porque eu vou estar no Almanaque Católico, às 5h15. Ligue a TV e bote Pedro para assistir, que Pronto. É meu neto. Ô, dona Zé Hilda, mas aí a sua vida com o neto, esposo, os filhos, Filho como e que é a filha. manifestação aí da graça de Deus na vida de vocês? Como que é Olha, experimentar dessa fé? Olha, Caísa, a manifestação aconteceu mais em mim, porque eu sou um pouco agitada, eu sou um pouco explosiva. E depois que eu conheci
a TV Pai Eterno e fui assistindo as programações, fui me acalmando mais, porque eu sou imediatista, sabe? E as coisas foram melhorando e eu acho que eu devo isso às novenas, eu devo isso às missas, eu devo isso quando chego aqui, porque o acolhimento é excelente, entendeu? E eu fico mais feliz ainda, Caísa, porque eu vejo que as coisas estão voltando à normalidade, que a igreja está ficando cheia de novo, que os programas estão ficando cada vez mais de qualidade, sabe? E a boa vontade dos colaboradores, dos funcionários. Isso deixa a gente indo com vontade já de voltar. Isso mesmo. Que a bênção de Deus continue agindo aí na vida da senhora.